Amém? Glória a Deus. Preparado para a palavra? Então diga assim: Pai, continua falando comigo. Eu quero e eu preciso ouvir a voz da palavra. Espírito da palavra, fala comigo. Revela a palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, hoje eu quero pensar um pouco com você e também quero compartilhar sobre essa palavra tão maravilhosa e entender o sentido dessa palavra. Eu quero pensar com você sobre amigo. Amém? Quem é que tem pelo menos um amigo aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Oh, glória a Deus. E eu quero ver, à luz da Bíblia, o sentido de amizade, como realmente Deus vê o que é um amigo e como Deus tem relacionamento com os amigos. Como é isso? Então, na primeira parte, eu vou precisar da ajuda de vocês. Provérbios 18, 24. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 18, 24. É um versículo muito conhecido e algumas traduções, a minha tradução no começo, eu quero só deixar bem claro para você, o mais próximo do original possível. Provérbios 18, 24, ela diz assim: se nós nos aproximarmos do original, na tradução para o português fica meio perdido, por isso que hoje nós temos algumas traduções novas, né? Mas no começo, a parte A do versículo diz assim, que a pessoa ela pode ter muitos amigos no tempo de vida, mas quem tem muitos amigos, no final acaba perdendo alguns, não tem como, né? Algumas amizades acabam se desfazendo. Por isso que na parte A do versículo dá a ideia de quem tem muitos amigos acaba sendo prejudicado. Mas porque com o passar do tempo, e às vezes não é nem por mal, né? Às vezes a distância, as circunstâncias da vida acaba afastando alguns amigos. Mas eu quero me ater no final do versículo, quando esse final do versículo diz assim, que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. E é verdade. Existem amigos que são mais chegados do que um irmão. E pensando nisto, eu queria contar para você uma historinha, uma história, não é verdadeira, é uma lenda, que fala sobre amizade. Diz que tinha um rei em determinado lugar, um rei muito bom, muito justo, muito poderoso, e de repente no reinado desse rei, ele descobre que um homem roubou, e aquele homem roubou algo, e ele pegou o homem, prendeu o homem, e ele diz: olha, você roubou, e o meu reino é justo, e agora você vai pagar o preço do roubo, você será enforcado, daqui 7 dias, você conhecerá a forca. Bateu o martelo. E esse homem olhou para o rei e falou: tudo bem, eu realmente errei. E aí o rei falou para ele: mas você tem um pedido a fazer. Você tem direito a um pedido. Faça o seu pedido. E ele falou: rei, o meu pedido é assim, como eu tenho só 7 dias de vida, e depois eu vou morrer, eu gostaria muito de passar alguns dias com a minha família. O rei olhou bem para ele e logo pensou: você vai e você não vai voltar. E ele percebeu e ele falou para o rei: não, rei, eu tenho um amigo, muito amigo. Nós somos amigos de verdade. E eu vou pedir para ele ficar no meu lugar. E se eu não voltar, o senhor pode matar o meu amigo. O rei falou: tá bom, pelo menos eu tenho alguém para ir para a forca. E ele conversou com o amigo falou: tá bom, eu fico no seu lugar. E ele ficou, e o homem que roubou foi embora. E passam-se alguns dias, o homem não vem. 6º dia, o homem não vem. 7º dia, o homem não vem. Quando eu estava vencendo o prazo, daqui a pouco ele chegou. Rei, estou aqui. Ele olhou para o amigo, abraçou, falou: muito obrigado. Muito obrigado, porque eu sei que você é um amigo de verdade. E assumiu o meu lugar até na hora de morrer. Mas não precisa, o errado sou eu. Estou aqui, rei. Aí puseram o homem na forca, passaram a corda no pescoço do homem, e quando ele estava pronto
para tirar o assalpão e ele afundar, o rei gritou: para tudo, para! As pessoas olharam para o rei: por quê? O rei falou: porque eu preciso de amigos. E ele sabe o que é ser amigos. Amém? Todos nós precisamos de amigos. E o verdadeiro amigo, ele vai com o amigo até onde for preciso. E essa história de relacionamento, de amizades, ela é tão poderosa, é tão importante na vida do ser humano, que até Deus, apesar da sua onipotência, Ele gosta de ter amigos. Deus por si se basta. Deus não precisa de nada. Mas Ele achou por bem criar o ser humano. E com o ser humano, Ele estabelece um relacionamento de amizades. Eu vou pedir para você me ajudar a pregar agora. Por favor, alguém, separa na sua Bíblia, Tiago 2:23. Por favor, uma pessoa, separa Tiago 2:23. Outra pessoa, olha para cá, separa para mim Atos 13. Atos 13, 21 e 22. Outra pessoa, uma terceira pessoa, Números 12, de 6 até o 9. Vou repetir, a primeira pessoa, Tiago 2:23. Uma segunda pessoa, Atos 13, 21 e 22. Uma terceira pessoa, Números 12, do 6 ao 9. E aí nós vamos ver pessoas com que Deus teve um relacionamento muito próximo e Deus deu testemunho desses 3 homens, dizendo: eles são amigos. Eu os tenho como amigos. Eu confio neles. Porque amizade é uma relação de confiança. E como é bom nós termos amigos. Como é precioso isto. Se até Deus gosta de ter amigos, imagina eu e você. Querido, eu passei um tempo muito difícil, até brinquei com o Marcos, o vaso ali, e falei: Marcos, eu estou de volta, agora estamos aí, né? Estamos de volta na pegada. Mas passei um tempo difícil e eu vi quantos amigos eu tenho. Isso foi muito precioso. E mais uma vez eu agradeço a todos vocês, né, que nesse momento difícil mandaram mensagem e tal. Eu não consegui responder para todo mundo, mas muito obrigado, querido. E até teve um amigo muito querido, que uma semana dessa ele me ligou e falou: olha, eu estou passando para te pegar, e eu quero passar uma tarde com você, porque eu quero conversar com você. Passou, nós saímos, e ele diz: eu quero te ouvir. Eu sei que você está triste, que você está abatido, eu só quero te ouvir. O que eu posso te ajudar? Porque mexeu com você, mexeu comigo. E ele diz: mexeu com a vida nova, mexeu comigo. Então eu quero saber o que você precisa. Então, como é precioso ter amigo, querido. Como é precioso. Nesses momentos você vê realmente, puxa, como é bom e como todos nós precisamos de amigos. Por favor, aquele que achou o livro de Tiago. Quem achou o Tiago? Quem quer ler? Vamos lá. Como é que é? E o que mais? O livro de Tiago diz que Abraão creu em Deus. E isto veio para ele como justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Em várias outras passagens Deus fala: ele é meu amigo. Eu tenho Abraão como meu amigo. Por favor, quem é que achou Atos? Quem quiser ler? Olha, o livro de Atos dá um testemunho sobre Davi. A Bíblia diz que o povo queria um Deus e tiveram Saul como Deus, como rei, perdão. Mas Saul não foi um bom rei.
E depois Deus levanta um outro rei. E Deus dá um testemunho maravilhoso sobre esse rei, sobre Davi. Ele diz: eu encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Esse fará a minha vontade. E Deus teve um relacionamento enquanto Davi viveu nessa terra. E o relacionamento continua lá em cima. Mas enquanto Davi esteve aqui, Deus teve um relacionamento tão profundo com Davi. Tão profundo. Que Davi foi o homem que mais conquistou. Davi saiu do nada e construiu um império. Davi saiu, sabe, lá do campo, de cuidar de ovelhas, de trás das malhadas, e construiu um dos maiores impérios. E era um homem que não era preparado para a guerra e nem para ser rei. Deus o preparou. Por favor, o outro, Números. Quem achou o livro? Ouve agora as minhas palavras, sempre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Aqui fala de um outro homem, de Moisés. Moisés teve um relacionamento tão precioso com Deus, tão maravilhoso com Deus. Moisés experimentou a amizade de Deus. A amizade. Moisés separava tempo para estar junto com Deus. Tempo precioso para estar junto com Deus. E Deus, de repente, a própria irmã de Moisés se levanta contra ele, Arão também, e algumas pessoas se levantam contra ele. Deus vem, confronta essas pessoas, e Deus diz a eles: ei, aqui em Israel tem profetas, e eu falo com os profetas através de sonhos, de visões, mas fiquem sabendo, com Moisés é cara a cara, com Moisés é de perto. O meu relacionamento com ele é de perto. Eu não preciso dar sonhos a ele, eu converso com ele. Eu estou com ele, ele está comigo. Porque é um homem que faz o que me agrada. Como vocês ousam levantar contra ele? 3 homens que a Bíblia mostra que o próprio Deus dá testemunho de um relacionamento de amizade. Querido, para ter um relacionamento de amizade com Deus, eu preciso aprender a ter relacionamento de amizade aqui na horizontal, com as pessoas. Se eu não tenho relacionamento de amizade com você, com o ser humano, como eu, como terei relacionamento de amizade com um ser tão poderoso, tão divino como Deus? Como? E eu quero te motivar, eu não estou dizendo que você não é como eu vou falar, não. Eu quero te motivar a ser mais ainda. Porque a Bíblia nos ensina que no reino de Deus, tudo funciona assim. Você semeia e você colhe. O reino de Deus é assim. Ele é assim. Então, queridos, se eu quero ter amigos verdadeiros, sinceros, eu preciso ser verdadeiro. Se eu quero ter amigos sinceros, eu preciso ser sincero. Eu preciso ser honesto com os meus amigos. Eu preciso ser transparente com os meus amigos. Eu preciso ser fiel aos meus amigos. Porque tudo que eu plantar, com certeza eu vou colher. Tudo, tudo. Então, querido, nós não devemos manter relacionamentos de fachada, mentirosos, falsos. Não, não. Isso só leva a tristeza e ruína. Só isso. E nós precisamos cultivar relacionamentos verdadeiros. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15. João capítulo 15. Eu quero pensar junto com você o que Jesus fala sobre amizade. Qual o pensamento que Jesus tem sobre amizade? E eu creio que todos nós
queremos ser amigos de Jesus de verdade, você quer ser um amigo de Jesus, e você, minha irmã, quer ser uma amiga de Jesus, amém? Dá uma olhada no versículo 13, 14 e 15 de João 15. Quem achou João 15, diga comigo amém. Então vamos lá, versículo 13. A Bíblia diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Até aí só, querido. Eu pulei o 14, não pulei? Eu vi que estava faltando aqui. Eu vou ler de novo. 13, 14 e 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha para cá, querido. Como é precioso ser amigo de Jesus. Porque na verdade é assim, Jesus, Deus, é amigo de todos nós. Deus é seu amigo, é meu amigo, é nosso amigo. E por ser o nosso amigo, Ele sempre vai buscar o bem para cada um de nós. Agora, em contrapartida, nem todos são amigos de Deus. Ele é amigo de todos, mas nem todos são amigos dele. Sabe por quê? Nesses 3 versículos, Jesus nos ensina condições para sermos amigos dele. Se você observou bem, nesses 3 versículos, existem condições que são muito claras e definidas. Se você quer ser amigo dele, ele ensina, você precisa se enquadrar nas condições que eu disse aqui. Senão, é ledo engano, querido. Nós somos seres emocionais. Deus nos fez assim. Nós somos emoção, uns mais, outros menos, mas nós somos emocionais. E por sermos emocionais, muitas vezes nós misturamos tudo, nós confundimos tudo. E nós pensamos que a nossa emoção nos leva a ter amizade, a sermos amigos de Deus. Mas não. Você quer ver uma coisa bem clara? Eu vou falar isso, depois eu vou repetir. Mais adiante. Na hora do louvor, querido, nós levantamos as mãos, nós fechamos os olhos, porque a música, a letra da música fala conosco. E depende do momento que nós estamos vivendo, nós estamos passando, aquilo entra e abre o nosso coração e nós choramos, debruçamos, levantamos as mãos e fazemos gestos. Mas algumas pessoas pensam que por chorar, por levantar as mãos, elas são amigas de Deus. Deus separa muito bem as coisas. Primeira condição para ser amigo ou amiga de Jesus. Primeira coisa, porque Jesus diz que Ele é amigo, e amigo de verdade, que Ele deu a vida por mim e por você, está pronto a dar de novo. O versículo 13 deixa bem claro isso. Agora, o 14 já mostra a primeira condição. Jesus diz aos discípulos, vocês são meus amigos, mas para ser meu amigo, como é que termina o versículo? Você precisa fazer o que eu mando. Se você quer ser amigo de Jesus, faça o que Ele manda. Porque se você não fizer o que Ele manda, ledo engano, você não será amigo dele. Ele será seu, mas você não será dele.
E se você olhar no relacionamento que Davi teve com Deus, você vai entender o porquê Deus disse: esse é um homem segundo o meu coração. Esse é um homem que me agrada. Davi teve erros gravíssimos na vida. Humanamente falando, talvez até muito mais grave do que Saul. Muito mais. Mas através do relacionamento de amizade e de obediência, Deus deu muito mais a Davi do que a Saul. Porque Davi era um homem que sabia o sentido do arrependimento. E se você ainda não aprendeu o sentido de arrependimento, não se iluda, você não será amigo de Deus. Porque quando Davi pecava, e quando Natã vem falar com Davi, e Natã conta a história, muito bonito, Natã conta a história de um filme, mas de um filme real, e diz: o principal ator é você. E Davi chora, se arrepende. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque entendeu o que é arrependimento. Quando nós erramos, e todos nós erramos, não se iluda porque você não é santinho, você não é santinha, eu não sou santinho. Nós somos humanos. E errar faz parte da nossa humanidade. Mas quando nós erramos, o Espírito fala: no exato momento, eu preciso me arrepender e buscar conserto. Davi foi um homem que obedeceu tanto a Jesus, vivendo tanto tempo antes de Jesus, mas conhecendo a Deus e conhecendo as leis, os princípios de Deus, Davi andava sobre esses princípios. Davi sabia o que era chegar e pedir perdão. Davi sabia o que era liberar perdão. Davi sabia o que era cuidado com as pessoas. Muitas vezes nós não temos cuidado com as pessoas. Nós não somos educados com as pessoas. Nós não somos gentis com as pessoas. Nós tratamos pessoas como qualquer coisa. E pessoas não são coisas. E Davi tinha cada gesto maravilhoso. Uma vez estava Davi num acampamento, perto de uma guerra, e ele falou que estava com sede. Os seus soldados atravessaram e foram até o campo inimigo e trouxeram água. Quando deram a Davi, Davi perguntou: onde vocês buscaram a água? Ele falou: lá no campo do inimigo. Davi diz: não posso beber dessa água. Vocês arriscaram a vida de vocês para trazer essa água, não posso. Davi sabia valorizar pessoas. Davi tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que Davi chegou ao entendimento da situação humana, ao entendimento da situação divina, que Davi, com toda a riqueza que ele tinha, foi um homem rico, muito rico. Chegou uma hora que ele diz: o que eu darei a Deus, que eu posso dar a Ele? Se tudo que eu tenho foi Ele que me deu, o que eu vou dar a Ele que Ele não tem? O que eu vou dar? Olha o entendimento da vida. Olha o homem que entendeu o sentido da vida. Olha o homem que entendeu a fonte da existência e da subsistência do ser humano. Ele diz: mas dou. Apesar de já ter dado muito do meu tesouro particular, eu dou. Hoje, querido, é tão legal, e gosto até sexta-feira na vigília, foi uma bênção. Quem pode estar conosco sexta-feira? Sou suspeito para falar, mas foi bênção. Muito nós estamos falando, e é preciso isto. É necessário restaurar o altar de adoração. É necessário, é preciso. Mas, querido, não se restaura altar de adoração simplesmente cantando. Não. Se restaura altar de adoração com a vida. Com a vida. Quando começa a restaurar o altar com a vida, colocando a vida no altar, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir com toda a minha vida, eu quero mudar a minha vida, o que está errado eu quero mudar, o que me atrapalha eu quero tirar, me ajuda. Começamos a restaurar o altar de adoração. O canto será a expressão de um coração restaurado. O canto será a expressão de uma vida restaurada.
Sabe, querido, Davi, ele entendeu tanto a vida que ele não se apegava a títulos, orgulho. Quando Davi foi restaurar e levar a arca, no lugar devido, Davi tirou as roupas de rei e foi na frente do povo, na frente da arca, dançando e celebrando a restauração, a devolução da arca no seu devido lugar. Foi criticado pela mulher. Que papel você faz? Que papel ridículo, você é rei. Ele diz a ela, que rei, que nada, eu sou um adorador. Agora não tem rei, agora tem um homem apaixonado por Deus, que ama a Deus e quer louvá-lo o tempo inteiro com a própria vida. Então eu preciso obedecer. Se eu quero ser amigo de Deus, eu tenho que obedecer a Deus. Porque Jesus deixou muito claro isso. Vocês são meus amigos se me obedecerem. Então, querido, continua me amando, mas não se iluda. Não digo que você não deve chorar, não digo que você não deve levantar as mãos, não. Eu digo que você deve chorar, levantar as mãos, dançar e se alegrar na presença de Deus e ter liberdade e dar liberdade ao Espírito Santo para agir na sua vida. Mas não pensa que se você não mudar de vida, você está sendo amigo de Deus, porque não está. Não está. Segunda condição, querido, que Jesus deixa isso muito claro, no versículo 15. Já não vos chamo de servos, mas chamo do quê? Amigos. Olha para cá, querido. Existe uma condição para ser amigo de Jesus. Do meu lado direito estão os amigos de Jesus. Do meu lado esquerdo estão os servos de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ninguém será amigo dele sem antes ser servo. Tem gente que quer ser amigo, mas não quer ser servo. Quem não é servo jamais será amigo. E servo está para servir. Servo tem que ter o coração disposto para o serviço. Quem não tem coração disposto para servir pessoas, jamais servirá a Deus. Porque é aqui que nós mostramos quem somos. Se eu sei te servir, eu sei servir a Deus. Se eu não sei te servir, jamais saberei servir a Deus. E servir, querido irmão, é se colocar numa posição, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer por você? Conta comigo, eu estou aqui como servo. Os discípulos de Jesus andaram com Jesus e serviram tanto a Jesus que Jesus disse, eu não chamo mais vocês de servo, vocês são meus amigos, vocês são meus amigos. Agora, querido irmão, nesse mundo de plástico que nós estamos vivendo, nesse mundo onde tudo é relativo, onde nós estamos destruindo coisas preciosas, onde nós, estamos jogando na lata do lixo coisas preciosas na vida do ser humano. As pessoas não querem ser servos, porque o mundo está impondo um ritmo e nós estamos jogando coisas preciosas para fora. Hoje o que importa é o título que você tem. Hoje o que importa é a posição que você tem, não quem você é. Quem você é pouco interessa. Mas isso tem colocado dentro do ser humano uma vaidade tão grande, onde o orgulho fala tão alto, a vaidade fala tão alto, que ser servo jamais será servo. Eu tenho as minhas razões, eu tenho os meus motivos, eu tenho as minhas verdades e vou viver pelas minhas verdades. O que importa é que eu quero ser feliz. Nem sabe o sentido de felicidade, porque já está tão embaraçado que não entendeu que está aqui para servir. Não entendeu. Mas quer ser amigo de Deus. Jamais será amigo de Deus. Tem pessoas que por qualquer coisa não vou servir mais a Deus. Não, me chateei, magoei, não vou servir mais. Não é do jeito que eu quero, não vou servir mais. Não vou.
Na igreja? Vou servir a Deus? Que é isso? Quem vocês pensam que eu sou? Qualquer coisa. Não querem mais servir, nada. Servir pessoas, ter dor de cabeça, sofrer, montar uma célula na minha casa, receber gente na minha casa. Você está doido? Não estou aqui para isso. Discipular alguém, gastar meu tempo. Não estou aqui para isso. Então não se iluda que você não será amigo de Deus. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deixou toda a glória dos céus, veio morrer por mim e por você e continua nos servindo até hoje. Até hoje. E vai nos servir o quanto for preciso. Então eu preciso ter esse coração de servo, de servir, e sempre servir com alegria. Diz uma historinha que eu vou vender para você pelo mesmo preço que eu comprei, né? Não sei se é verdade. E creio que é verdade. Pior que eu creio que é verdade. Mas não sei se é verdade. Diz essa historinha que o pastor, né, orando a Deus, o pastor principal da igreja, viu a necessidade e viu pessoas, que ele falou, puxa, as pessoas têm um chamado, né, para serem pastores. E glória a Deus, nós estamos trabalhando com um grupo tão precioso aqui, para em fevereiro, fazermos uma grande festa aqui de ordenação. E esse pastor pegou e ordenou um irmão, e no dia de ceia, e naquela igreja de costume, os pastores ficavam sentados assim na plataforma, e todos eles assentados, os pastores ali, o pastor principal sentado no meio, e aquele pastor que ele havia acabado de ordenar, sentado do lado dele, agora ele era pastor. E quando o pastor principal viu a igreja cheia, e os diáconos, coitados, correndo, porque não tinha tantos diáconos para servir a ceia para o povo, aí o pastor principal falou para aquele que havia sido ungido, vai lá, querido, vai ajudar os diáconos a servir a ceia. Ele olhou para o pastor e falou, eu não, pastor, eu não sou mais diácono, agora eu sou pastor. Não entendeu nada, irmão. Não entendeu nada, nada. Pastor, querido irmão, é aquele que lava banheiro se preciso for. Pastor é aquele que varre o chão se preciso for. Nós somos servos. Nós somos servos. E nós precisamos ser servos. Então não se iluda. O seu título é importantíssimo. Mas tem um momento certo para usá-lo. Então, querido irmão, para ser amigo, se você quer ser amigo, se você quer ser amiga, passa primeiro por servir. E nunca deixa de servir. Nunca. Porque Jesus, sendo Deus, nunca deixa de nos servir. Nunca. Eu fico pensando, que coisa é essa? Que coisa, desculpe o termo, mais maluca? Um Deus tão ocupado cuidando de um universo que nós nem conhecemos a extensão desse universo, mas quando alguém abre a boca para orar, Ele deixa tudo o que está fazendo para te ouvir? Terceira condição para ser amigo de Deus. Está tudo bem aí, irmão? Você está entendendo a palavra? Quem está entendendo, dá um lindo aplauso ao Senhor, mas lindo mesmo. Terceira e última condição que Jesus nos ensina para sermos amigos de Deus, está no versículo 15. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, o que ele fez? O que ele fez? Compartilhou. Terceira condição para você ser amigo de Deus, é necessário conhecer a Deus pela revelação da palavra. Quem não tem contato com a palavra, quem não busca o conhecimento de Deus pela palavra, dificilmente se tornará amigo de Deus. Porque Deus se revela através da palavra. Jesus deixou bem claro, tudo aquilo que meu Pai fala comigo, eu ensino vocês, eu passo para vocês. Eu faço vocês conhecedores de tudo que meu Pai fala. Nós queremos ser amigos de Deus, mas nós não conhecemos o caráter de Deus. Nós não sabemos quem Ele é. E Ele se revela pela palavra.
Então, para ser amigo de Deus, eu preciso ter contato com a palavra. Eu preciso crescer no conhecimento da palavra. Querido, sabe por quê que Deus olhou para Abraão e disse: esse é meu amigo? Porque Abraão deu crédito à palavra de Deus. Crédito. 75 anos de idade, o homem tinha um desejo de ser pai. E com 75 anos ele não era pai. Mas quando Deus o chama e diz a ele: sai da onde você está. Você está no meio de um povo corrompido espiritualmente falando. Porque você sabe, o pai de Abraão, ele era um sacerdote pagão. Ele era um fazedor de ídolos. Ele era um ofertante de sacrifícios até humanos. Matava pessoas. E Deus diz: sai daí, que isso aí não tem futuro para você. Sai daí. Vem comigo e vem, porque eu vou te mostrar uma terra. Deus não mostrou. Deus diz: vem que eu te mostrarei. Ele acreditou. Ele acreditou. Deus sondou o coração dele, viu sinceridade, viu verdade, viu o potencial de credibilidade. Deus diz: vem, vem. Porque se você vier, de ti farei uma grande nação. Um homem com 75 anos de idade, a mulher com 65 anos de idade, vem. E a mulher era estéril. E Deus diz: vem, vem. E a Bíblia diz: porque ele creu, Deus fez justiça a ele. E Deus diz: ele é meu amigo. Querido, se você quer ser amigo de Deus, conheça Deus pela palavra. Sabe por quê? Porque Deus é digno de confiança. E quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu aprendo que Deus é digno de confiança, Deus é confiável. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Mas tem que haver uma contrapartida. E quando Deus diz: de ti farei uma grande nação, ele acreditou. A mulher nem tanto, mas ele acreditou. E até hoje, deixa eu te contar um segredo, até hoje nascem descendentes de Abraão. Até hoje. Porque Deus diz: eu te darei duas nações. Deus deu o povo judeu. Deus deu a igreja, nós. Quando nasce um judeuzinho, descendente de Abraão, quando nasce um cristão no novo nascimento, a salvação através de Jesus, nós somos descendentes de Abraão, segundo a promessa. Até hoje se cumpre o que Deus prometeu ao seu amigo. Até hoje. E Deus diz a Abraão: eu te abençoarei de uma forma tão poderosa. A minha bênção estará sobre você. Porque se você for ver quando Deus o chama, Deus diz: vai, vai, porque eu te abençoarei. E logo depois Deus diz: se tu a bênção. Você vai ser a própria bênção. Eu vou te abençoar tanto. Você vai estar tão impregnado com a minha bênção, tão cheio da minha bênção, que onde você for, vai cair bênção. Vai cair bênção. Você será a própria bênção. Porque amigo de Deus. Ousou acreditar. Eu quero desafiar você. Quer ser amigo? Acredita. Acredita e conheça Deus pela palavra. Vai ver o poder de Deus. Deus ensina a Abraão, diz para ele: olha, um segredo. Para amigo, Deus ensina segredos. Isso é que é precioso. Deus diz a Abraão: vem cá. Sabe aquela conversa de pé de orelha? Vem cá, eu quero falar um segredo para você. Eu vou te ensinar a chamar à existência o que não existe. Chama. Chama. Abraão ousou acreditar na loucura de Deus. Chamar à existência o que não existe. Se você quer ser amigo de Deus, prepara para ser normalmente anormal. Porque se você quiser andar com Deus e ser normal, é melhor não andar com Ele. Se você quer andar com Deus e ser racional, não ande com Ele. Porque Deus tem o costume para curar alguém cuspir nos olhos. Deus tem o costume para curar alguém cuspir no chão, fazer lodo e passar nos olhos. Jesus tinha um costume muito interessante para curar o gago e o surdo, pôs os dedos e a boca na boca do gago. Isso é tão normal. Isso é tão normal. Mas Deus é digno de confiança. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso. Pela palavra.
E é interessante, a última que eu quero dizer a você. Aos amigos, Deus tem algo tão maravilhoso. Uma proteção tão grande, que quando alguém toca no amigo de Deus, Deus se levanta e diz: agora é comigo a conversa. Você tocou no meu ungido. Você tocou em alguém que é especial para mim. Agora é comigo a conversa. Deus chama uma turma que se levantou contra Moisés. E você leu o que Deus falou. Como vocês tocam nele? Como vocês tocam nele? Se ele é meu amigo. Como? E olha o que é ser amigo de Deus. Olha, quero que você preste muita atenção nisso. Como... Tem gente que não gosta muito desse negócio de tocar no ungido de Deus, tal. Mas olha o que é o coração de um ungido de Deus. De verdade. Quando Deus chama Miriam para conversar de perto. Vou usar uma palavra, uma linguagem bem nossa hoje, tá? Não se escandaliza comigo, não. Deus chama Miriam e diz: você está louca? Você perdeu o juízo? Você saiu da razão? Como é que você fala isso dele? Além de tudo, é seu irmão, meu servo, meu amigo. Como é que você fala isso dele? Você perdeu o juízo, mulher. Mas eu vou te ensinar. E a lepra pega aquela mulher. E aquela mulher fica leprosa. E Deus diz com Moisés: eu me entendo, não abra a boca contra ele, ele é meu amigo. Querido, se alguém se levanta contra você, fica quieto no seu lugar. Fica quieto. Se você é amigo de Deus, se você é amiga de Deus, não se levante para se defender. Você tem alguém por você. E esse alguém é poderoso. E é interessante o coração de um ungido de Deus. E aí Deus, se fosse nós, né? Se Deus fosse humano, olha para cá, querido, não se escandaliza. Se Deus fosse humano, ele ia chamar Moisés: e aí, Moisés, tudo bem? Você viu o que eu fiz? Olha lá, está resolvido o papo. Mas Deus não é assim, Deus não tem essa atitude. Mas em contrapartida, a atitude de um ungido de Deus é maravilhosa. Moisés chama Deus para conversar. E diz: Senhor, tudo bem, ela errou. Ela não deveria ter feito o que fez. Não deveria ter falado o que falou. Mas, por favor, cura ela. Não deixa ela assim. Senhor, perdoa a minha ousadia. Mas o arraial vai andar a hora que o Senhor curar Miriam. Enquanto o Senhor não curar, nós vamos ficar aqui esperando a bondade do Senhor. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o meu amigo. Eu sei que Ele não se ira para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é o coração de um amigo de Deus. Está preparado para ser amigo de Deus? Está preparada para ser amiga de Deus? É assim o coração de um amigo, de uma amiga de Deus. Queria pedir para os irmãos do louvor subirem aqui. Sabe, queridos irmãos, não olha para eles que estão subindo, mas continua prestando atenção na palavra. A coisa mais preciosa é ter um amigo como Deus. Isso é muito precioso. Nós precisamos de amigos aqui na terra. Todos nós precisamos. Porque como é importante um abraço no momento difícil da vida. Como é importante uma palavra. Às vezes só um abraço e sem palavra ajuda muito. Mas às vezes uma palavra muda o nosso dia. E como é bom ter amigos que gostam de liberar boas palavras. Como é bom ter amigos sinceros e verdadeiros. Que nos ajudam. Mas o principal amigo está lá em cima. E se nós somos amigos, estendemos as mãos nos momentos difíceis, sendo humanos e falhos, imagina aquele amigo, quando ele estende a mão. E Deus sempre, a Bíblia diz que as mãos de Deus não estão encolhidas. Não. Elas estão estendidas. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele é Deus de perto e não de longe.
Para sempre perto. E como esse amigo precioso, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós aqui na vigília, nós tivemos um tempo tão precioso. E hoje de manhã Deus deu uma direção. Eu sei que alguns estão até estranhando de ver tantas cadeiras aqui. Mas nós teremos um momento onde nós vamos louvar a Deus com aquela canção que diz que Ele escuta quando nós clamamos. E aqui, essas cadeiras, de um modo bem simbólico, pode ser a sala da casa do seu amigo Jesus. E se Ele está aqui, Ele pode tocar em você como amigo. Então nós separamos algumas cadeiras do gasofilácio para cá. São cadeiras onde nós oramos pela manhã e agora também vamos orar. E essas cadeiras que estão aqui do meu lado direito do gasofilácio são cadeiras para quem estão buscando uma cura, seja ela no seu corpo, no seu físico. Então você que está aqui buscando uma cura, daqui a pouco nós vamos louvar a Deus. Eu vou pedir, se você crê, isso é coisa de crente, coisa de doido, mas tão interessante. Esse livro aqui diz que, pode ser loucura para aquele que não crê, mas para aquele que crê é o poder de Deus. Então eu vou pedir, se você quiser, você que está com um problema na sua saúde física ou emocional, na hora do louvor você pode levantar e sentar aqui. E os irmãos da nossa rede social da área de saúde, médicos, enfermeiros, todos que estão trabalhando na rede social, eles virão e tocarão em você. Só tocarão. Porque são pessoas ungidas que trabalham na igreja e trabalham nessa área lá fora. Nós temos, graças a Deus, médicos, enfermeiros e tanta gente na área de saúde, que Deus usa essas pessoas. Mas pode usar também com o poder sobrenatural. E desse lado aqui nós temos mais cadeiras. E nessas cadeiras, você que precisa, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, na nossa nação, cremos que batemos no fundo do poço e agora nós vamos subir. Na parte econômica, financeira, e com isso gera outras dificuldades na vida das pessoas. Você que precisa de honra, você que precisa de uma dupla honra na sua vida, você virá e vai se assentar aqui também. Os pastores, os líderes de ministérios, os nossos supervisores de células virão e tocarão em você. Eu vou pedir só para os irmãos, não façam oração prolongada, porque são muitas pessoas, mas vem e toca. E você pode ter o seu minutinho precioso sentado na sala do seu Pai e crê que você recebe. E depois você levanta, porque outra pessoa vai precisar sentar no seu lugar. Amém, queridos? Eu me fiz entender? À minha direita, as cadeiras para quem precisa de cura. Aqui à esquerda do gasofilácio central, aquelas pessoas que precisam de honra. Então os irmãos da nossa rede social da área de saúde vão tocar em vocês. Pastores, líderes de ministério e líderes de células vão tocar em vocês. Enquanto o louvor vai estar louvando a Deus. Eu queria pedir para você ficar em pé. Antes de nós louvarmos, antes de nós recebermos a ministração, eu queria fazer uma oração pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus, talvez pela minha ignorância, não conhecê-lo como Ele é. A minha ignorância de pensar que sou amigo quando eu não tenho atitudes de amigo. Eu tenho atitudes de emoção somente, mas não de um amigo, de uma amiga verdadeira. E pedir a Ele: Senhor, eu quero ser seu amigo. Me ajuda a obedecer. Me ajuda a te servir. Me ajuda a te conhecer melhor pela palavra, pela revelação da palavra. E se você quiser orar como eu, fique à vontade. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Pai, nesse momento nós temos a ousadia de pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que nos perdoe.
Deus querido, perdoa a ignorância. Perdoa, Senhor, a desobediência. Perdoa, Senhor, por não te servir. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. Pai, nós aqui queremos manifestar diante do Senhor o nosso desejo de sermos amigos do Senhor. O Senhor é nosso amigo, mas nós queremos ser amigos do Senhor também. Mas para isso nós precisamos do perdão. Perdoa, Deus. E Pai, eu peço ao Senhor agora nessas cadeiras e aqui na frente, Pai, que o Senhor possa usar o sobrenatural, que só o Senhor pode fazer isto, para tocar nas pessoas. O toque do amigo que tem poder de cura. O toque do amigo que tem o poder de honrar. Toca nessas pessoas que vão vir aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos diante do Senhor todas as nossas necessidades e a nossa submissão, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.